noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, toda a tua família, esteja guardando você aonde quer que você esteja. Vamos mais a um vídeo da série Um Reino Inabalável. Então já comentamos aqui sobre o reino, a sua origem, como ele começou, o reino de Deus na terra, quando Adão perdeu o reino de Deus para Satanás, e agora Jesus foi tentado por Satanás. Satanás estava afirmando que daria os reinos para ele, mas ele rejeitou. Este é o vídeo que vamos falar do retorno do reino de Deus a nós, seres humanos. Até então, Deus vinha esporadicamente sobre algumas pessoas, Deus usava algumas pessoas, o Espírito de Deus não podia habitar no ser humano, porque ainda o preço, o pecado do ser humano bloqueava o Espírito de Deus para que não habitasse, não entrasse mais nos seres humanos. Então, você vai encontrar no Antigo Testamento essa expressão: o Espírito do Senhor se apoderou de determinada pessoa por um determinado tempo. Mas o Espírito de Deus não podia habitar de forma constante como hoje é possível para aqueles que são feitos filhos de Deus. Então, nós vamos começar aqui no nosso primeiro texto, quando o reino, na plenitude dos tempos, o reino começou a ser anunciado por João Batista. Mateus capítulo 3, no versículo 2, diz assim: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, o reino de Deus, tão prometido pelos profetas, tão desejado pelos antigos profetas, pelos patriarcas, João o Batista estava anunciando: o reino de Deus está próximo. Não estava dizendo que o reino de Deus tinha chegado, mas que estava próximo. E de fato, o reino de Deus estava muito próximo. E lá em João, Evangelho de João, João não o Batista, no capítulo 1, versículo 19, nós vamos ler mais esse texto para jogar luz ao que nós estamos falando. João, capítulo 1, a partir do versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, por isso batizando com água. O versículo 30, vou ler todos eles para você. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires
descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu de fato vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então preste atenção neste o Filho de Deus. Jesus era o único Filho de Deus, porque Adão tinha se vendido a Satanás e deixou a sua posição de reinado, abandonou a sua habitação, ou seja, o seu reino, e então se tornou subjugado Adão e toda a sua raça a Satanás. Mas Jesus agora, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, estava aqui entre nós, nascido de mulher, nascido debaixo desse tempo de pecado, sem pecado, como o segundo Adão, para tirar pecado de todo mundo. Então Jesus foi anunciado por João Batista, e João Batista foi claro, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro de Deus, Jesus estava na terra, e agora Jesus vai anunciar o reino, né? Jesus agora vai anunciar o reino de Deus. Então, João estava falando da chegada do reino de Deus. Está vindo o reino de Deus agora, né? Para encontrar a sua vida. O reino de Deus está próximo, e João estava anunciando aqui que o reino de Deus está próximo. O máximo que João pôde falar foi isso. Não tinha mais ordem de Deus para falar além disso. Quando perguntavam para ele quem é você, ele dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. E eu quero dizer para você que João foi um homem notável. Da antiga aliança, segundo Jesus, foi o maior homem nascido de mulher. Não houve homem semelhante a ele. Foi o maior de todos os homens que nasceram e foi o último da antiga aliança, ou está entre os últimos da antiga aliança. Mas eu quero que você entenda que este reino foi anunciado, o reino de Deus estava voltando para nós, e nós deveríamos recebê-lo com alegria, com muito prazer, mas infelizmente não foi isso que aconteceu quando nós lemos aqui em João capítulo 1, versículo 11, diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Então é claro, Adão, quando ouvia a voz de Deus lá no Éden, ele sabia quem Deus era. Ele sabia que era o Criador de todas as coisas. Mas quando as pessoas ouviram a voz de Jesus, eles não reconheciam mais a voz de Deus. Eles consideravam Jesus um homem muito comum, embora ele fosse muito diferente das outras pessoas, pois ele não tinha pecado. Então a pureza que habitava dentro do seu coração era notada por todas as pessoas, até mesmo na sua infância era notada por seus pais. E eu quero dizer para você,
O reino de Deus, quem sabe você não está reconhecendo a voz. Quem sabe o Senhor está falando e você não está mais ouvindo a voz do Senhor. Mas eu quero dizer, o reino de Deus, ele está chegando a você. O reino de Deus está próximo de você. O reino de Deus está à sua disposição. Você não precisa viver de fora desse reino. Você não precisa viver no reino de Satanás. Você não precisa viver neste reino e nos ditames deste reino. Você pode ser transportado desse reino. Eu quero conversar com você muito mais no próximo, aonde nós veremos o reino de fato já no nosso meio, vivo, poderoso e atuante. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Que esta palavra possa abençoar a sua vida.